Boa tarde a todos, a todas e a todes, a todo mundo que acompanha o Saco de Gatos ou quem está chegando pela primeira vez. É um prazer tê-los aqui no nosso programa semanal sobre livros da Alameda, quando eu converso com autores e autoras sobre as produções deles, sejam livros novos ou sejam livros velhos que a gente queira revisitar, que está com saudade dos autores, ou falar de um assunto do dia, que a gente tem um livro ou uma pauta. Então, é sempre uma alegria estar recebendo os autores aqui no programa, e hoje a gente vai receber o Wagner Perrota, que escreveu um livro incrível sobre o Machado de Assis. Eu queria agradecer a participação dele muitíssimo nessa tarde que a gente vai conversar junto, e também falar que, bom, enfim, é sempre ótimo falar de Machado de Assis, que é um dos grandes temas da Alameda, que a gente adora editar, e o livro do Wagner vem a se somar a esse catálogo em construção sempre, e que agora tem esse foco bastante interessante em crítica literária e em Machado de Assis em particular. Bem-vindo, Wagner, e vamos chamar a vinheta para a gente já começar a nossa conversa. Oi, Wagner, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Joana, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a você, a todo o pessoal da Alameda, pelo livro que ficou lindo, né? Essa capa ficou linda. Só tenho a que agradecer a vocês e que o nosso papo hoje seja muito frutífero. Jorge, é um prazer ter você aqui com a gente no Saco de Gatos, e enfim. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar sobre como começou essa pesquisa. Olha, essa pesquisa começou no mestrado, né? Desde a minha graduação, eu já estudava Machado de Assis. Já na minha infância, eu era um leitor da literatura brasileira, né? Achei lá nas estantes dos meus avós clássicos da literatura brasileira, e foi o meu primeiro contato. Nesse momento, lendo literatura brasileira, eu cheguei, né, a um mundo histórico do século XIX. Na graduação, lá na disciplina de Brasil e Império, fui apresentado ao livro Machado de Assis, Historiador, do Sidney Chayub, e aí comecei a mergulhar nessa historiografia que trata da crítica literária, que trata da formação do campo literário do Brasil do século XIX, e aí foi o momento em que a história me levou para a literatura, quase um casamento, né? E desde lá eu não consegui largar mais. Fiz uma monografia estudando o livro do Sidney Chayub, e depois fiz essa pesquisa em cima da aquarela das masculinidades, um conceito que eu criei na minha pesquisa a partir das figurações de masculinidades nos romances de Machado de Assis, Helena, de 1876, e a Garcia, de 1878. Mergulhando, né, nessa pesquisa de quase 2 anos e meio de mestrado, eu consegui construir, né, uma análise desses personagens masculinos que são tão plurais dentro dessas 2 obras de Machado de Assis da década de 70. Wagner, conta um pouquinho para a gente essa amarração e esse conceito de masculinidades que está bem amarrado com essas primeiras obras do Machado. Então, isso nasceu de um questionamento que vinha quando eu li a crítica literária machadiana, a historiografia machadiana, e eles incorporavam análise, sobretudo a partir da década de 80, com a publicação em folhetim de 1880, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como se Machado ali nascesse com a grandeza e que tudo que foi anteriormente no sentido romanesco, Ressurreição, Amon e a Luva, Helena e a Garcia, fosse apagado, né, ou fosse pormenorizado, por alguns críticos até chamado de machadinho, nesse sentido de que fosse um Machado ainda muito experimental e que poucos olhares se interessavam pela obra no sentido romanesco mesmo. E aí eu
lendo essas obras que foram publicadas previamente em folhetins, Helena foi publicada em 1876 no Globo e depois editorada em livro, e a Garcia no Cruzeiro, né? Lendo pela hemeroteca digital, né, consultando esse arquivo e depois as primeiras edições, eu consegui perceber como que Machado de Assis criou, a partir de figurações de masculinidades, conceitos muito diferentes daquilo que seria o homem no século XIX. Porque quando pensamos a ideia da masculinidade senhorial, né, as pessoas pensam que no século XIX só existia o homem proprietário de terra, de escravos, e essa era a única lógica de masculinidade. E eu comecei a perceber que Machado jogava, né, desmobilizava esses homens senhoriais em função de criar outras formas de figurações muito interessantes. E aí, esse conceito, que é o conceito das masculinidades, que é próprio da sociologia, foi transplantado para a minha pesquisa, né? E aí, nós, historiadores, né, eu, você, Joana, também, nós devemos muito à sociologia por esse aporte conceitual, porque foi graças a esse aporte conceitual do tema das masculinidades, e principalmente da Raven Coney, aquela australiana que pesquisa, é uma pesquisa de campo a partir das masculinidades, eu pude transplantar para perceber como esse par binário homem e mulher não levava a lugar nenhum, e quebrar esse conceito de homem para mostrar que dentro dos personagens masculinos machadianos, de Helena e a Garcia, nós tínhamos características plurais em constante diálogo, tal como propunha lá o Bakhtin, né, naquela dialética dentro da teoria do romance. Eu acho interessante esse conceito de masculinidades, que a Alameda vem trabalhando com isso e publicando livros que caminham nesse sentido, como, por exemplo, o livro sobre o Santos Dumont, do Bruno Brulon. A gente publicou um livro do César Braga agora sobre masculinidades. Tem 2 livros do César, um dele, que ele escreveu os ensaios, e outro que ele organizou trechos de livros do século XIX, cujos personagens transitavam nesse caminho, nessa linha fina entre perversão, homossexualidade, comportamentos desviantes e tal. E o seu vem somar a esses livros que a gente tem feito e que tem colocado uma coisa muito moderna dos estudos culturais em geral, né? Então, é uma coisa que a Alameda gosta de fazer faz tempo, então foi um prazer ter esse tipo de livro como o seu dentro do nosso catálogo. E aí queria também, é engraçado a gente pensar também que a gente tem esses três áreas que se misturam no seu livro, né? Que é a sociologia, a história e a crítica literária. Então, isso eu acho que traz uma riqueza para a sua análise que é maravilhosa. Fala um pouco mais sobre como trabalhar com essas 3 áreas dentro do que você fez. Primeiro, falar que é uma tarefa um tanto complicada, porque falando de crítica machadiana, nós temos ali um buraco sem fundo, né? Machado, ainda em vida, já está acumulando crítica literária sobre sua obra de altíssimo valor. Então, assim, o que me veio à mente é no sentido de que as fontes literárias, né, do século XIX que eu peguei, Yaya Garcia e Helena, elas necessitavam de instrumentos que naquele momento da minha pesquisa eu não encontrei dentro da historiografia. Eu acho que isso é muito interessante. E o Chailbe também não, né? E aí, Robert Schwartz, John Gladstone, o Boss e muitos outros forneciam dentro da crítica literária uma análise histórica e social muito pertinente e que muito contribuiu para a minha pesquisa. Cada um a seu modo, seja dentro da perspectiva econômica, da perspectiva cultural, a crítica literária ela dava suporte para compreender a estrutura ficcional dessa fonte, né? Porque as fontes literárias, diferente de um arquivo episcopal ou de um arquivo que esteja lá em uma delegacia, enfim, ele tem uma característica que é a ficcionalidade, a imaginação do escritor que
propõe. No caso do romance, mais ainda, né? Porque o romance está atrelado a essa funcionalidade do entretenimento daqueles leitores. E aí, como que eu conseguiria entrar nessa fonte literária saindo da perspectiva daquelas outras fontes que eram mais usuais ao trabalho do historiador e que eu via dentro da academia, que eu via na academia? E aí, a crítica literária me forneceu muito isso, principalmente entender que a ficcionalidade é também temporalizada e que perceber que essa narrativa do século XIX, criada nos romances, principalmente na década de 70, 1870, ela apresenta uma temporalidade aberta ao historiador e muitíssimo interessante. E por isso, né, trazendo também a sociologia para compreender essa dimensão de conceitos como a própria masculinidade que nós acabamos de falar, que estão ali dentro desses textos dialogando. E aí é muito interessante, porque a história, enquanto área do saber, vem adquirindo esse diálogo com a crítica literária em função das pesquisas machadianas muito recentemente, né? Porque os historiadores, quando eles se aventuram a estudar literatura durante o século XX, eles muito pouco analisavam dimensões como as propostas de gênero, como as propostas raciais, e sempre muito preso a uma perspectiva biográfica do Machado, e nunca entrando nos personagens. Por quê? Uma tentativa também de fugir da ficcionalidade. Porque quando se fala, por exemplo, de Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, que são romances, obras posteriores, a tipificação desse conceito que o historiador lá tenta dialogar, realidade, produção literária, ele está mais nítido no sentido de que o historiador propõe dialogar com uma proposta que o Machado estava tentando pós-década de 80, mas em entrar nos romances, se deparar com uma ficção que não tem a proposta nenhuma de encarar uma realidade, se nós pudermos pensar se isso exista, né? Mas como uma função de entretenimento, uma função de um romance que estabeleça com o leitor um canal de proposição de ideias, de entrar em um novo mundo, porque é isso que Machado faz ao escrever seus romances. O literato ele propõe criar uma nova realidade, uma nova perspectiva de mundos em que o leitor possa entrar, vasculhar. E aí, esse intercruzamento de ideias foi muito importante, porque elaborar uma pesquisa em cima de uma fonte literária requer esse diálogo constante e atento, para que não caiamos também em certas armadilhas de ignorar o que a fonte literária tem de diferente. É interessante a gente pensar que a gente quase não consegue entender o século XIX no Brasil sem passar pelo Machado, né? O Machado é uma pedra fundamental que, a partir do qual a gente parte muitas análises, assim, uma gama variadíssima de análises de pensadores das mais diversas áreas. Então, eu acho interessante a gente pensar o século XIX e pensar, porque o século XIX também é o século da gente pensar novas temporalidades, né? A gente tem o relógio na fábrica ou nas cidades que domina o tempo de uma maneira nova. A gente tem os jornais, e o Machado era um autor muito próximo dos jornais, né? Escrevia um monte, quase um jornalista, muitas vezes, comentava os assuntos do dia e tal. Então, queria um pouco que você falasse desse século XIX e o Machado e os personagens inseridos nesse século XIX, porque a gente pensa nos personagens masculinos do Machado e a gente vê muito esse homem caricatural, patriarcal, etc., mas você quebra um pouco isso, falando de outras formas e maneiras diferentes. Essa foi literalmente a proposta do argumento central do livro, né? Como que nós, leitores de Machado de Assis, historiadores leitores de Machado de Assis, conseguiríamos interpretar outras formas de masculinidade que não fosse o homem senhorial. E aí eu comecei a elaborar, por exemplo, ideias, a partir da leitura, obviamente, do homem laboral, que é aquele homem que necessita do trabalho. Ele trabalha.
ele não consegue se desvincular do trabalho. Luiz Garcia é um exemplo disso, o pai de Yaya Garcia. Ele passa a vida inteira trabalhando como funcionário público. E a sua penúria de meios, assim, diria o Machado, né, de trabalhar o tempo inteiro lá à sombra de uma luminosidade, olhando os arquivos, os despachos do funcionalismo público, foi até praticamente a sua morte. Então, ele precisa do trabalho. E como que a diferença do trabalho ela é pormenorizada, no sentido de que um funcionário público de baixo escalão, como Luiz Garcia, se difere, por exemplo, do Dr. Camargo, de Helena, que é um médico. E o médico está no mundo do trabalho, mas tem um acesso muito maior às casas senhoriais, né? Porque há uma formação médica, o médico tem essa permissão para entrar, mas ele também não está desvinculado do mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, o mundo do trabalho no seu caminho da deterioração, da forma de deteriorar o indivíduo, como a escravidão, o homem escravizado. E aí nós percebemos como dois personagens, tanto em Helena, que é Vicente, e Raimundo, em Yaya Garcia, tem a marca da escravidão como formação de sua masculinidade. Vicente passa todo o romance escravizado. Raimundo passa da escravidão vinda de África até se tornar um homem livre com sua carta de alforria pela família Garcia. Então, eles também representam outras formas de entender a masculinidade. O homem mercantil, que é o homem ligado ao comércio, por exemplo, Procópio Dias, né? E todo aquele discurso do aluguel de casas, o acúmulo de bens a partir da crise bancária no Brasil, durante a Guerra do Paraguai, né? E sair da Guerra do Paraguai para ganhar dinheiro. E também o homem clérigo, o padre Melchior, porque ele tem uma masculinidade, ele também defende os seus interesses, ele tem sentimentos, ele faz leituras, ele tem falas diferenciadas, ele está do lado da família senhorial que o protege, e ele também protege para manter a sua dignidade de vida, né? Nós não podemos esquecer que Padre Melchior em Helena está do lado da família dos Vale, e isso garante a sua sobrevivência. A capela onde ele mora é na terra dos Vale. E o homem senhorial também como plural, né? A ideia de que o conselheiro não é igual ao seu filho Estácio. Eles apresentam formas de entender a realidade da masculinidade muito diferentes. E aí que é muito interessante, porque Machado faz questão de demonstrar que essas figurações criadas, elas estão em disputa, e mais ainda, né, em uma lógica que é aquela lógica que Foucault nos ensina, que o poder não precisa estar no combate direto e físico. O poder está nas menores coisas, no discurso, na forma, né, de uma fala ou da própria herança, né? O conselheiro Vale morre, mas o seu nome fica, a família Vale, né? O desembargador, pai de Jorge, morre, mas o seu nome e o legado fica. A senhoridade, a masculinidade pós-mortem. Né? Vamos lembrar que o romance Helena é coordenado por um testamento de um homem que morreu. Estácio poderia muito bem não segui-lo, mas ele assim segue porque a masculinidade senhorial ela tem essa força. E aí Machado tenta incorporar aquilo que seria o que os homens senhoriais pensam e aquilo que verdadeiramente os homens senhoriais representam dentro da esfera da masculinidade. E Wagner, eu acho que você continua nesse caminho para o doutorado, não é mesmo? O que você está preparando para o doutorado, mais ou menos? Eu estou estendendo um pouco a minha esfera para todos os romances machadianos da década de 70. A Mão e a Luva, Ressurreição, Helena e Yaya Garcia. Como que Machado, né, e aí uma pitada um tanto combativa, né, no sentido de que as pessoas têm por hábito achar que o anti-herói Brás Cubas ele já nasce pronto, como se Brás Cubas nascesse de uma imaginação que de 78 para 80 algo aconteceu milagrosamente com o Machado e ele produz Memórias Póstumas. E eu venho no sentido que não nasce só comigo, né, outros críticos já incorporam essa discussão, mas pouco adentram nessa discussão de análise dos personagens em si. Eu estou propondo a ideia de uma epopeia do anti-herói. Como o Machado ele vai
desarticular, desmobilizar, tirar potência, virilidade mesmo, dessas personagens masculinas que são tidos como os heróis do romance. Por que Estácio sonha em se casar com sua irmã, que depois sabe que não é irmã, Helena, e não consegue? Ou por que Jorge sonha em se casar com Estela e no final não consegue, né? Pelo contrário, quem se casa com ele é a Garcia, e a parece que tem lá pleno domínio das suas emoções no sentido de encaminhar um bom casamento, né? E o seu pai, principalmente, né? Luiz Garcia. E também em Ressurreição e A Mão é a Luva, né? Como a ideia da viuvez, do novo casamento, do herói que não consegue ter um casamento porque é ciumento, o ciúme como agente desmobilizador dessas figurações senhoriais. Ao mesmo tempo, né, o par, Estevão perdendo força, né? Então eu fico pensando em como a estratégia conceitual do anti-herói é comum aos quatro primeiros romances de Machado de Assis, como forma de tirar potência do personagem da masculinidade senhorial. Mas, ao mesmo tempo, e aí é um spoiler para essa pesquisa, que é a pesquisa do doutorado, eu estou tentando comprovar que, ao mesmo tempo em que Machado tira a seiva dessas figurações de masculinidades senhoriais, ele dá força e dá brilho aos outros personagens que seriam tidos como personagens secundários, né? Dando literalmente agência para esses personagens. E aí, entenda, personagens masculinos e femininos, né? Helena e a Garcia são personagens potentes. Como que ele literalmente desarticula o sentido de herói, ou pelo menos inverte. Porque algumas pessoas, e eu tenho conversado com alguns amigos machadianos, e eles falam o seguinte: mas Wagner, Estácio, Jorge, enfim, e outros personagens acabam ricos, né? A riqueza pode não ser um primor no sentido total, se nós passarmos a pensar que Estácio se casa com a mulher que ele não quer. Jorge se casa com a mulher que ele não ama num primeiro momento. Então, assim, esses personagens senhoriais, eles devem ser analisados pela estrutura do final do século XIX, lá da segunda década do século XIX, por outros pontos, além daquele que Roberto Schwartz já analisou grandemente, que é a questão econômica brasileira e das nossas elites senhoriais. Eu queria também que seu lançamento vai ser agora, dia 24. Eu queria que você chamasse as pessoas para o lançamento, que vai ser aí no Rio, na Livraria Leonardo da Vinci. É um sábado, pós-carnaval, vai ser bem legal. Queria que você chamasse as pessoas para ir te ver, receber um autógrafo, enfim. Olha, pessoal, no dia 24, último sábado de fevereiro, nós estaremos lá na Leonardo da Vinci, com um lançamento. Estarei lá a partir das 11 horas até as 1h30, 2 horas da tarde, recebendo vocês para autógrafos, uma foto com os meus amigos, um abraço, né? E com a esperança de que vocês comprem o livro, que eu tenho certeza que todos vão adorar, que um livro que não só de capa linda, mas de conteúdo muito interessante, que traz questões muito interessantes e debates que estão aí para ser levantados. Além disso, eu gostaria de agradecer muito ao PPGH da Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, à Alameda, mais uma vez, pelo excelente trabalho, a você, Joana, ao Haroldo, também a minha orientadora Maria da Glória de Oliveira, que foi quem comprou junto comigo essa ideia, né, essa problemática dos personagens masculinos de Machado de Assis. E convido a todos, estarei lá, esperando vocês na Livraria Leonardo da Vinci, às 11 horas. Eu queria agradecer a entrevista, falar que foi ótimo, que a gente está esperando todo mundo. Queria estar lá com você para te dar um abraço. Nem todo lançamento é possível, mas tenho certeza que a gente vai se ver ainda. E ainda vou te dar um abraço pelo livro e um super parabéns, que a gente está super contente com o livro na editora. E é uma alegria ter você com a gente. Olha o livrão, como ficou bonito. Então, queria chamar a vinheta e agradecer o Wagner, esperando todo mundo agora, dia 24.